ouviram eu falar. Oi, gente, boa tarde. 8 de abril, 15 horas. Estamos começando o módulo 3 da cadeira de Tecnologias e Aprendizagem à Distância, né? Alguns de vocês que já passaram por mim em outras disciplinas, considerando o meu compromisso de trabalhar com a teoria da aprendizagem significativa, ou seja, trazer sempre para vocês sentido, significado, propósitos e valores para aquilo que vocês aprendem, porque é uma profissão de fé, eu só acredito que a educação só se dá efetivamente nessa perspectiva. Boa tarde, querido, seja bem-vindo. A gente se atrasou também, Panta. Eu cometi um errinho aqui, tive que corrigir de última hora, mas a gente está iniciando agora. Seja bem-vindo. Então, alguns dos elementos que vocês vão ver aqui, vocês podem já ter visto, mas eu sistematizei e vou trabalhar a aula de hoje no formato de uma revisão, tá bom? Porque quem viu não vai ficar entediado. E a partir daí a gente abre discussão. Para a gente não se perder, né? Para eu ir fazendo rapidamente, para não ficar entediante, mas não deixar de compartilhar com vocês experiências, que eu acho que é o que faz ter, é o único sentido desse encontro presencial, é a interação, senão a gente gravava tutorial e mandava para vocês se virarem, entendeu? Não gosto, não me dou bem com essa coisa de gravar tutorial e mandar. Então, o chat está aberto aqui na minha frente e a gente vai interagindo. Vocês vão se apropriando do conhecimento, vocês vão refletindo sobre o conhecimento e vocês vão trazendo as carapucinhas, né? Porque é importante a gente compreender essa dinâmica do aprendizado, né? E como se dá os processos de educação, as tipologias, as características, para a gente adentrar nos modelos de educação à distância, nas formas e na produção de objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos para a educação à distância. Eu só vou compreender claramente como é que eu posso ter sucesso e como é que eu vou estruturar um objeto educacional para a educação à distância, se eu tiver a compreensão efetiva de como se dá os processos educacionais, pelo menos nos seus elementos mais fundamentais, aquele que qualquer pessoa de qualquer área de conhecimento pode e deve conhecer. Não precisa necessariamente você ser um pedagogo, um psicopedagogo, um psicólogo, um neurocientista educacional para você se aprofundar no assunto. Vocês, estudantes de mídias digitais, a Suelen, estudante de RP, mas com um projeto em educação, podem e devem conhecer esses elementos. Porque, gente, na pior das hipóteses, entendeu? O conhecimento da aula de hoje, ele não é inútil. Sabe por quê? Porque ele pode ser aplicado até vocês. Vocês se autoconhecerem no processo de aprendizagem e melhorarem a produtividade de vocês. Ou seja, aprenderem mais, com mais consistência, com mais intensidade, com menos drama. Drama no sentido de com menos esforços, com menos agonia, com menos ansiedade, tá certo? Então, eu pediria para Marcílio aumentar só um pouquinho essa imagem legal que tem aqui hoje, né? A gente adotou trazer sempre uma imagenzinha. Isso é uma provocação de um cientista, já já a gente vai ver o nome do sujeito. E ele fez uma pesquisa, certamente uma pesquisa com bastante rigor acadêmico, né? Com bastante rigor científico. Eu desconfio que com testes efetivos, com testagem de pessoas, onde ele chegou à conclusão, ele faz, né? Essa escala de medidas de aprendizagem a partir dos movimentos, ou seja, os movimentos dos nossos sentidos, do nosso corpo e do nosso cérebro, na perspectiva da apreensão do conhecimento. Então, esse cientista, ele fez esses estudos e ele chegou a essa seguinte conclusão. Observe aí por 15 segundos a imagem. O que é que a imagem traz para a gente? Tá? Ela diz o seguinte: eles não são somatórios, tá certo, gente? Porque você vê que o último é 95%. Então, não tem como somar 95, 80 com 70 e dar 100, né? Ele faz um teste onde ele percebe que cada categoria dessa tem um nível, tá? Então, não é somatório, não significa que Lívia vai aprender ensinando aos outros, porque ela gosta de ensinar, e ela não vai ter nenhuma outra habilidade disponível. Não, ela tem todas. Yuri tem todas, Lucas tem todas as habilidades disponíveis, tá bom? Mas o que é que esse teórico, esse neurocientista, né, esse psiquiatra, ele desenvolveu essa pesquisa e ele chegou à seguinte conclusão: na perspectiva do aprendizado, a gente capta, apreende, aprende e fixa apenas 10% do que a gente lê.
20% do que eu escuto, 30% do que eu observo, 50% se eu vejo e ouço ao mesmo tempo, tá? Então, eu estou vendo, mas estou ouvindo também ao mesmo tempo, 50% fica. 70% se a gente abrir para discussão. Ou seja, eu li, eu ouvi, eu observei, eu vi tudo e eu vou discutir todos esses 3 processos anteriores, os 4 processos anteriores, eu vou discutir, aí eu tenho 70% de não esquecer mais, tá? 80% se depois de todo esse processo eu ainda mandar fazer uma tarefa. Então, vocês vão realizar uma tarefa prática e vocês vão fixar aquele conhecimento. Quando a gente aprende a usar a tecnologia técnica pela técnica, esses 80%, eles são fundamentais. Os 70% e 80% são fundamentais. Ou seja, eu posso fazer todo o processo de leitura, de escuta, de assistir um vídeo, de ouvir um podcast, de discutir com o professor, mas na hora que eu abro a tarefa, que eu realizo a tarefa, que eu otimizo o uso das minhas habilidades técnicas, 80% da minha chance de eu nunca mais esquecer aquilo, eu aprender para sempre. Mas existe uma forma da gente fixar o conhecimento, né? Ou a gente aprender qualquer coisa que nos seja ensinada, que é a mais fundamental, que é a mais interessante e que atinge um índice altíssimo de fixação. É quando a gente ensina aos outros. É quando eu tenho um pouco mais de habilidade e eu me proponho a dividir o meu conhecimento com outras pessoas. Com as dúvidas da outra pessoa, eu retroalimento o meu processo de aprendizado. Então, eu vou também me alimentando. Vou dar um exemplo bem prático, bem pessoal, tá certo? Eu estou trabalhando com vocês. A gente está se propondo a transformar esses encontros das quartas-feiras à tarde numa dinâmica de interação. Senão, não vale a pena fazer o encontro na quarta-feira. Então, na medida em que vocês dividem as experiências que vocês, na medida que vocês trazem exemplos, na medida em que vocês colocam comentários no chat, que vocês colocam links no chat, que reforçam aquela discussão que a gente está tendo naquele exato momento, eu também estou aprendendo. Eu também fixo conhecimento. Eu sempre coloco dizendo assim: estúpido é o professor que acha que não aprende durante uma aula de 50 minutos. Aliás, a minha aula de 50 minutos, ela está totalmente distorcida do processo de aprendizagem se eu não aprender nada com ela. Porque é um caminho de ida e volta, é um caminho dialético. Então, pode levantar a Marcílio, vamos descobrir o nome do camarada que disse isso tudinho aí, tá? Ele se chama William Glasser, ela é chamada Pirâmide da Aprendizagem, e essa proposta esse estudo foi transformado nessas informações. Notadamente, eu acho que esse infográfico belíssimo não estava pronto em 1986, mas certamente ele fez alguma demonstração onde ele expressava esses percentuais com os resultados do seu estudo. Qual é o objetivo da aula de hoje? A gente compreender como o ser humano aprende e a importância dessa compreensão para a concepção de tecnologias educacionais. Ou seja, não é uma aula de pedagogia. Eu não quero fazer vocês professores. Eu quero que vocês entendam que o processo de aprendizado, as formas de aprender, as teorias, métodos e técnicas de aprendizado têm relação direta com a produção de conteúdos educacionais, de conteúdos e tecnologias educacionais. Então, em alguns momentos, uma teoria e um método da aprendizagem significa a implementação efetiva, por exemplo, de games. Porque game tem uma cultura própria, game tem um protocolo próprio, ele tem um estado próprio de funcionamento que traz no seu escopo, quando usado para educação, elementos teóricos e metodológicos da educação. Senão seria só jogo, seria só entretenimento. Aí você vai dizer, não, peraí, Sigrid, mas tem até hoje, eu estou falando aqui com medo, inclusive, do exemplo, porque um dos estudantes que eu reputo mais conhecedores do universo de games que eu conheço, tá meio que aqui, né, hoje. Tem uma pseudo-presença aqui hoje, né, que é o Tristan, que tá com a Livinha. Enfim, Tristan pode me discordar de mim se quiser, viu, Lívia? Se quiser entrar, pode entrar, de boas. Então, eu reputo que o game perde o status de entretenimento puro e agrega o valor de um entretenimento que também pode ser utilizado para a educação a partir do momento que os seus princípios e propósitos, tá? Joia! Mas ele fica à vontade, se ele quiser, apareça. Que os princípios e os propósitos educacionais sejam implementados, né? Para tirar o escopo efetivo e exclusivo do entretenimento.
tá? Então, o objetivo da aula de hoje seria esse, a proposição da pirâmide de aprendizagem de William Glasser é para a gente abrir a visão dessa perspectiva, né? Da gente compreender esse fenômeno da aprendizagem a partir desses movimentos sensitivos da gente, né? Se o corpo trabalha para o aprendizado, para a gente poder discutir as questões. A aula de hoje foi tratada a partir de diversos autores. No final dela tem as fontes, né? Eu estou devendo a todas as turmas colocar estes materiais, essas notas de aula à disposição também lá no CIGA, mas de hoje para amanhã eu estou fazendo uma faxina geral e atualizando todo o CIGA para que vocês tenham o material disponível. Sempre oriento que vocês procurem aprofundar a leitura, não ficar só nas minhas notas. Que fique bem claro que são apenas as minhas notas de aula, que é para conduzir a discussão com vocês. Mas vai ter sempre um texto, vai ter sempre uma reflexão que ampare de maneira mais enfática esse material. E aí, Feinstein e Gissels, que são duas pesquisadoras, interessante que elas são protagonistas, essas duas são duas mulheres, elas são protagonistas do movimento dos trabalhadores sem terra da Espanha, tá? Movimento dos trabalhadores sem terra da Espanha. Eles trazem alguns elementos que dizem o seguinte: que aprender uma ação ou um processo mental, né? Uma pergunta, um questionamento. Se é uma ação ou um processo mental, que acontece na mente quando uma pessoa aprende, que aprende-se tudo de uma vez ou em etapas, é necessário entender as coisas para poder aprender, que pode se modificar depois o que foi aprendido, aprender uma questão de vontade, aos que querem aprender e não podem, por que eles não podem? E aos que não querem aprender, apesar de poderem, e não querem aprender perfeitamente. Então, são questões que elas levantam, né, para implementar no ambiente de trabalho delas. São questões, né? E a gente vai trazer algumas possíveis respostas. São perguntas, tá? É uma ação, é um processo mental? Bora verificar agora o que é que alguns teóricos da educação dizem a respeito do aprendizado. O primeiro é um pesquisador chamado Diaquino, que me traz uma resposta bem interessante. A aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, ou seja, dentro da perspectiva do pensamento, física, eu aprendo com o corpo, tá? Eu aprendo com os demais órgãos, não apenas o cérebro, e emocional. E há o processamento de habilidades e conhecimento em diversas profundidades, ou seja, o quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar e comunicar um conhecimento e uma habilidade. Então, ou seja, aprender significa movimentar o corpo inteiro no sentido de aprender algo, manipular algo, aplicar algo e comunicar algo. Eu digo que esse processo aqui, esse quarteto fantástico, ele é fundamental. Porque se eu compreendo, manipulo, aplico, mas não comunico, eu não fiz nada pelo bem social. Se eu compreendo, se eu manipulo e se eu comunico, mas não aplico, eu viro aquele doutor de teoria, não é verdade? Se eu não compreendo, tento manipular na loucura, aplicar na loucura e comunicar na loucura, eu posso cometer uma fraude de aprendizado, uma fraude científica, uma fraude acadêmica. Então, o conjunto dessas ações, compreensão, manipulação, aplicação e comunicação, né, eles sacramentam o processo de aprendizado. Se eu aprendo a partir daqueles percentuais anteriores, eu fixo o conhecimento ao ponto de eu conseguir chegar no fim da ponte, que é a comunicação a terceiros do que eu aprendi, o processo de aprendizagem do professor de Aquino, ele está completo, tá? Uma outra colocação é das próprias autoras que fizeram as colocações lá em cima, as perguntas, os questionamentos, tá? Aprender implica em mudança, com toda certeza. Aprendizado significa mudança. Se eu não mudo de comportamento, eu não aprendi, eu não me eduquei. Maior frase que eu aprendi logo no primeiro ano de pedagogia, 35 anos atrás. Educação é mudança de comportamento. Veja coisa forte. Educação é mudança de comportamento. Aí você aplica esse conceito amplíssimo de educação e aplica o conceito amplíssimo de mudança de comportamento. Educar como, o que e para quê? Que tipo de mudança de comportamento? Em que esfera? Com que objetivo? Em que contexto? Então, educar é mudar de comportamento. Me educar é mudar o meu comportamento, minha visão de mundo, minha forma de agir. Então, eu gosto muito dessa sentençazinha. É uma sentença minúscula, gente. Aprender implica uma mudança. Ponto. Isso é aprender em qualquer eixo. Tá? Sobre o aprendizado, a gente falou em cima que era mobilizar, não é?
Conhecimento, aprendizado, manipulação, comunicação, aplicação, tá? Mas dentro de três domínios: o domínio cognitivo, o domínio físico e o domínio psicossocial ou psicológico. Marcílio levanta os três, vamos tentar trabalhar esses três elementos e a gente entender por que é que. Vê se consegue deixar os três, Marcílio, diminui só um tiquinho as telas. Pronto, abre um pouquinho, isso, querido, é um verdadeiro engenheiro do espaço nessa hora, né, que ele fica administrando. Bora ver aí o que é que a gente tem a dizer, né? Que eu acho tão engraçado que eu escuto umas coisas às vezes, aquelas coisas impublicáveis em reunião de professor, e algumas coisas eu fico assim pensando: oh, meu Deus, tanto sofrimento ia diminuir se os professores soubessem as implicações cognitivas, físicas e emocionais do aprendizado. Porque na maioria das vezes os professores querem apenas comunicar ao aluno, mas eles não entendem que se o aluno não tiver contemplado nos seus três domínios dentro do processo de aprendizado, eu posso fazer um circo, subir aqui na mesa, fazer o maior estardalhaço do mundo, usar todas as tecnologias do mundo, fazer das tripas coração, e você vai estar enfastiado, enfadado, indignado, e vai aprender só o que você achar que é útil, o que atingiu efetivamente o seu domínio mais acessível naquele momento. Então, dentro dos estudos da educação, e aí foi transposto isso de uma maneira muito significativa para os estudos da produção de tecnologias educacionais na educação à distância, a gente precisa conhecer que o ser humano, ele é complexo, tá? Ele não tem que estar apenas com a sua cabeça apta ao aprendizado, que algumas intempéries físicas e orgânicas muitas vezes atrapalham. Quem chegou mais cedo, que entrou entre 5 para as 3 e 3 e 5, viu que eu estava tomando remédio para dor, porque eu saí hoje de manhã e cheguei em casa muito cansada, com muita dor na coluna. Ou seja, se agora com vocês eu já estou sofrendo, eu não consigo dar aula das 19 horas. Por mais que eu me prepare, por mais que eu prepare material, por mais que eu esteja disposta, por mais que eu esteja alegrinha, o meu físico aqui está sangrando por dentro de dor. Foi que eu fiz, tomei um analgésico. Entendeu? Porque eu precisava de controlar o meu domínio físico. Embora o cognitivo e o emocional estejam ótimos, mas o físico está chapado, como se diz. Então vamos compreender, e aí eu queria que vocês ficassem atentos a esses comentários, e quem quiser intervir, por favor, faça as intervenções no chat ou abra o áudio, ok? Quem quiser aparecer no vídeo, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá, o domínio cognitivo. Que é o domínio cognitivo no processo de aprendizagem? Está ligado predominantemente ao modo como a pessoa pensa e aprende na perspectiva mental, ok? Todos vocês estão certamente nesse momento com o domínio cognitivo centrado aqui na tela comigo nesse ambiente virtual de aprendizagem. Apenas algumas pessoas possuem essa predominância especial exclusiva, faltou aí a palavra exclusiva, só aprende pelo cognitivo. São casos muito específicos de pessoas, por exemplo, que têm algumas questões em aberto no domínio emocional e possivelmente não têm mobilidade física. Mas exclusivamente, a predominância exclusiva só no cognitivo são de raras pessoas, tá? Resolução de problemas, tempestade de ideias e reflexões são bons exemplos desse domínio, ou seja, pensar, refletir, filosofar, desenvolver ideias, a criatividade, tá? A discussão a partir de reflexões, o pensamento e análise crítica, tudo que você faz, que faz com que o seu cérebro se movimente de maneira muito pontualmente no aprendizado, tá? A leitura, a reflexão e até a escrita estão dentro do campo do domínio cognitivo. A mente pensando, a mente trabalhando em prol da apreensão de conhecimento, tá? Tá, mas o cérebro é físico, Signe. Sim, ele é físico, mas existe uma outra abordagem física que é daqui, ó, da cabecinha para baixo, tá? Do cérebro para baixo, da mente para baixo, do que está posto aqui dentro nessa caixinha especial que foi criada para isso, para a gente pensar, que é o domínio físico, tá? E que está ligado aos sentidos físicos, ou seja, a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato, tá? Embora os usemos sempre para tudo, há uma tendência especial para coletarmos informações e processá-las dentro dos aspectos físicos do aprendizado. Essas tendências, elas são representadas pelos estilos de aprendizagem de Gardner, mais três. Já já a gente vai ver o que é, Gardner mais três, tá?
Ou seja, existem algumas pessoas que mobilizam mais o físico no processo de aprendizagem. Existe uma teoria de um professor chamado Howard Gardner, psiquiatra americano, chamada de inteligências múltiplas, tá? Que fala de 9 inicialmente, domínios físicos e cognitivos da aprendizagem, mas que depois três pesquisadores, dos quais um deles, um brasileiro de São Paulo, acrescenta, eles viram 12 domínios da aprendizagem baseado nas inteligências múltiplas. A gente vai ver isso já já, tá? E, finalmente, gente, a questão do domínio emocional. A minha grande discussão hoje dentro da academia é justamente essa. Não adianta eu ter um aluno inteligentíssimo que está com todos os sentidos focados para a aprendizagem se o meu aluno está emocionalmente abalado, emocionalmente destruído. Ou seja, os problemas na fazenda de Ricardo, lá no sítio de Ricardo, a falta de vacina para vovô, vovó, titio, titia, a demora na vacina para vocês, da faixa etária menorzinha, os parentes que estão dodóis, as perdas que a gente sofreu, o medo da morte, a inacessibilidade para as questões sociais, que são de um preço altíssimo para os jovens, que é sair, dançar, beber, beijar na boca, transar, entendeu? Tudo isso está violentando o domínio emocional de vocês. Então, por mais que esse ambiente fosse perfeito, ele jamais será perfeito por conta de elementos de caráter emocional. Quando eu falo assim, existe limite para a questão emocional? Existe. A gente precisa trabalhar nele. Então, a gente precisa deixar que aquele percentual, né, do surto que a gente precisa ter de vez em quando, seja defendido e salvaguardado como sendo sagrado. Eu tenho meu percentual de surto. Nesse dia eu mando tudo para o inferno, chuto o balde, desligo tudo e vou cuidar de mim, da minha cabeça, da minha saúde, vou fazer o que não devo, faço um prato de brigadeiro deste tamanho, me entupo de brigadeiro, vou assistir Netflix, as porcarias mais porcaria da face da terra, porque é o meu momento, entendeu? Porque eu preciso surtar. Porque se eu não surtar, eu posso entrar num surto pior, num caminho sem volta pior. Então, na educação, isso é de uma carestia terrível, isso é de um preço, de um valor imenso. Então, vocês neste momento aqui, nesta disciplina, deixam de ser atores protagonistas, vítimas, né, da necessidade, usuários, né, beneficiários da necessidade de ter o equilíbrio do domínio cognitivo, físico e emocional, protagonista do processo, para vocês serem também agora articuladores dos três domínios como produtores de conteúdo. Então, não é só para eu cuidar do meu físico, da minha inteligência e das minhas emoções fisiológicas e psicológicas, eu preciso também estar atento a como eu vou transferir isso para o conhecimento que eu vou produzir, que eu vou elaborar, que eu vou vender como conteúdo para tecnologia educacional. Ficou claro isso, gente? Por que eu enfatizo tanto o emocional? Primeiro, quem me conhece sabe que eu tenho horror a mimimi, né? Mas mimimi é os 3%, né? Desculpe, os 3% não. É até os 5%. Os 5% do sagrado do surto não são mimimi, né? E eu acho importante que a gente levante essa discussão e a gente traga para o ambiente da universidade, porque nesse momento a gente está com direito a surto coletivo. Nós estamos com esse direito. Né? Quando a gente pensou que a brincadeira ia acabar, a brincadeira começou de novo. Quando a gente já achou que ia para o ensino presencial foi bloqueado de novo. Quando a gente acha que volta para as interações, para as relações humanas normais, ou de outras formas normais que estão se contemplando, a gente volta de novo para o encarceramento, tá? Então, a gente está no momento do nosso surtinho coletivo e a gente precisa se proteger. Proteger a gente, cada um, nós, eu me proteger, Marcílio me proteger, Lívia se proteger, Yuri, né? Lucas, Suelen, Ricardo, e seja mais quantos estão aqui, né? Somos 15 agora, como também a proteção coletiva da família, dos amigos, dos parentes, etc, etc. Então, dentro do domínio emocional no processo de aprendizagem, né, como é que isso reflete no querer aprender, no poder aprender, do não estar conseguindo aprender? É relacionado ao modo como a gente se sente em termos psicológicos ou fisiológicos no momento da aprendizagem. Ou seja, como é que vocês estão se sentindo agora? Como é que neste momento essa turma de tecnologias e aprendizagem está se sentindo no que se refere às questões fisiológicas do domínio emocional? Ou seja, fatores internos como a fome,
a sede, a fadiga ou a doença efetiva, não o medo da doença. Quem de vocês, neste momento, sendo abalado por algum destes elementos? Tá com sede, tá cansado, tá com fome ou tá doente? 4 elementos. Livinha acabou de dizer aqui, faz falta tomar um cafezinho no Tuga, com toda certeza. Com toda certeza. Panta só não está doente, mas está cansado, está com sede e está com fome. E tu tá preso, Panda? Pega um biscoito Maria, homem. Um copo d'água, um biscoito Maria, pelo menos. Eu tô aqui, ó, com meu cafezinho já ficou gelado, né? Mas não vou ficar com fome, não. Um biscoitinho, uma bolachinha. Tu tá no trabalho, Lucas? Ou tu tá em casa assistindo essa aula? Panta, que só não tá com fome. Tô não, tá em casa. Pronto, então vamos salvar, Panta. Um copo d'água e um pacote de biscoito. Fome não, mas calor muito. Exatamente, calor. Muito calor, tá fazendo calor. Eu tô sendo interrompida agora por uma maquita, aquela máquina de cortar cerâmica, na obra aqui na frente. Alguém tá escutando a maquita? Lívia Gabriel está dizendo que também está com calor, né? Mas como não está com fome. Lívia dizendo que a saúde física está ok, mas a mental está meio abalada, porém sob controle. É o meu caso, Lívia. Hoje eu estou administrando saúde mental em função da depressão crônica que eu tenho. Está ótima, graças a Deus. Tive uma crise de ansiedade no final de semana, mas por causa do meu parente que está entubado no Rio de Janeiro, estava no UPA. A gente conseguiu transferir ele para um hospital universitário, eu aliviei, a crise de ansiedade passou, mas passei 2 dias no Rivotril. E a questão da saúde física, né? Eu tenho um problema degenerativo na coluna, então hoje eu tô com dor, mas não tô morrendo de dor, não tô nem com curativo, ó, tô com o ombro aqui livre. Mas a bala, tomei um analgésico para que a coluna, né, relaxe, para eu poder ficar apta a dar aula à noite. Mas alguém tá com fome, tá com sede, tá com fome, ou tá exausto, neste momento, eu tá doente, mas alguém quer registrar, eu estou entendendo que está todo mundo bem, fora os que registraram, tá? Fatores externos, como conforto ambiental. Aí é que entra, Gabriel. Ó, a temperatura, a luminosidade, distrações e espaço físico não adequado. Tá vendo? Atinge o fisiológico. Eu posso não estar com fome, eu posso não estar com sede, não estar doente, mas eu tô com calor desgraçado, um barulho miserável da casa do vizinho e com uma construção aqui na frente. Intempéries que mexem no meu domínio emocional no processo de aprendizagem. E Yuri está me dizendo que antes da pandemia fazia terapia, hoje em dia não precisa mais. Então, fico feliz que, ao menos nessa situação caótica que vivemos, eu consegui lidar bem. Perfeito, Yuri. Que bom que hoje você não precisa. Lembrando que a pandemia também trouxe um aspecto positivo para as questões de saúde mental, entendeu? Eu acho que as pessoas que tinham preconceito com a saúde mental estão baixando a bolinha. Nunca se falou tanto em saúde mental. Nunca se discutiu de maneira aberta. Veja que Livinha fala de como a saúde mental dela está. Eu falo como a minha saúde mental está. Eu digo que precisei de tomar Rivotril no final de semana. E eu espero que nem por isso vocês fiquem aí conspirando no WhatsApp dizendo: olha, louca. Não. Saúde mental não é só loucura. Entendeu? Então, eu acho que a gente ganhou muito com essa questão da gente evoluir na maturidade para discutir a saúde mental como tão importante como a saúde física, né? Tão importante como estar com os pulmões bons, tomar sol para a vitamina D não deixar essa peste maldita entrar no corpo, se alimentar de uma maneira melhor, dormir melhor para a melatonina proteger vocês da Covid, entendeu? É também estar com a cabeça boa, tá? Gabi tá dizendo que tá com um pouquinho de sono, mas já já vou preparar um cafezinho. Ótimo, Gabi. Tome o cafezinho. Agora, Gabi. Vou já já dizer o que eu passei aqui em casa ontem. Yuri tá dizendo, verdade, que bom que tem sido discutido. Exatamente, Yuri. Eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente rasgar o preconceito, o bullying, aquela coisa nojenta de se tratar as pessoas com fragilidades psicossociais ou com fragilidades realmente psíquicas que precisam tomar medicação como se fossem bicho, como se fossem monstro, como se fosse uma aberração da família. Hoje, a aberração é quem faz preconceito, tá? Tem um fly que eu amo, que é com Perpétua.
uma personagem antiga de uma novela da Globo, bem antiga, uma personagem icônica, quem eu me esqueci o nome, era Joana Fon, fazia Perpétua. Eu tenho esse flyer, eu vou mandar depois no grupo do Telegram, dizendo assim: acho que eu preciso fazer terapia para lidar com quem acha que não precisa de terapia. Eu acho fantástico esse flyer. Fantástico, porque é a. Pronto, Tieta do Agreste, exato, Ricardo. É lindo, né? Essa novela é um ícone. Olha, quem puder, assistam Tieta, minha gente, porque é tão divertido. Vocês vão esquecer a mazela do mundo. E tinha uma personagem icônica, feita pela Joana Fon, que era uma mulher louca, alucinada, né? Uma beata fanática, né? E que tinha um mistério envolvendo a história da beata e que ela faz, né? Usam a imagem dela para fazer algumas brincadeiras com memes. E o meme dela que eu acho mais memorável é esse. Eu acho que eu preciso fazer terapia para aprender a lidar com quem acha que não precisa fazer terapia. Então, gente, dentro dos fatores fisiológicos, não são apenas as questões de fome, de doença e de fadiga, né? As questões externas também são elementos que mexem com as nossas condições fisiológicas. E o psicológico? Olha, o psicológico é que é interessantíssimo, tá? Os psicológicos internos, tá? Dizem o seguinte: o estilo pessoal de motivação, tá? A gente vai discutir sobre isso, a vontade de assumir riscos e a persistência. Então, veja, são três coisas: motivação, risco e persistência. É um fator dominante dentro do domínio emocional, tá? E aí vocês falam assim, eu já acho que eu já fiz essa fala várias vezes em várias disciplinas. Ai, professor, eu estou tão desmotivado. Show! Tá desmotivado, vamos trabalhar com a sua motivação. Outros dizem assim, professora, professor X não motiva a gente e vai continuar sem motivar. Por quê? Porque motivação e persistência são intrínsecos. É de cada pessoa. Então, nunca mais digam que o professor XYZ não motiva você. Ah, minha mãe não me motiva para nada. Meu pai vive me desmotivando. Não. Teu pai pode fazer bullying. Tua mãe pode ser meio perversinha, tá? Mas não tem nada a ver com motivação. A motivação é nossa. Nós nos motivamos. Nós nos alimentamos da motivação. A persistência é nossa. É a gente que corre. A vontade de correr risco é nossa. Eu que vou botar a minha cabeça na prêmio. Eu que vou botar meu pescoço na forca. Vou correr o risco. Então, nós precisamos de desenvolver esse domínio emocional. Motivação, persistência e domínio. Desculpe, risco desculpe. Vontade de assumir risco. Ok, é nosso. O que é que vem depois? Externos. Quais são os domínios emocionais, psicológicos que dependem dos outros? Aí isso é uma discussão para a gente trazer para o contexto de pandemia, para o contexto de isolamento social, para o contexto de ensino remoto, para o contexto de educação à distância, tá? O estilo pessoal de outras pessoas na nossa convivência, as situações estressantes da vida, pessoal ou profissional, e o apoio de outras pessoas. Então, uma coisa é dizer que Lívia é uma menina extremamente motivada, mas Lívia não tem apoio nenhum, nem da família, nem do noivo. O que é mentira o que eu estou dizendo, né? Que eu sei que ela tem muito apoio, que a mãe dela é muito amorosa com ela e que Tristan é absurdamente amoroso com ela, tá? Usei o exemplo justamente por isso, viu, Livinha? Porque eu conheço a tua vida e tua história nesse aspecto, tá? Então, assim, por mais que Lívia queira se motivar, por mais que Lívia queira correr riscos, por mais que Lívia tenha uma vontade enorme, né, de ser persistente, de batalhar pela vida, ela tem um noivo enchendo o saco dela e a mãe enchendo o saco dela o dia inteiro, botando ela para baixo. É óbvio que isso faz mal. É ótimo que isso é terrível. É ótimo, é óbvio, perdão, gente, é óbvio. É óbvio que isso é uma relação tóxica e interfere na aprendizagem. Entendeu? Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Fazer com que a minha motivação, a minha vontade de assumir risco e a minha vontade de ser persistente
supere as relações tóxicas com as quais eu vivo. Se eu não consigo fazer isso sozinho, estabelecer um limite sozinho, eu corro atrás de ajuda. Um professor pode lhe ajudar, um psicólogo pode lhe ajudar, o padre pode lhe ajudar no aconselhamento na igreja, o pastor, um conselheiro espiritual, alguém lá do seu centro espírita pode lhe ajudar. Pode ser uma pessoa que vai ajudar você a lidar com essa dinâmica de relações tóxicas, mas que a gente aprenda e leve para frente a partir de hoje. Quem não sabia a partir de hoje, quem sabia está fazendo uma revisão de que eu cuido da minha persistência e da minha motivação. E eu preciso também aprender a lidar com as relações tóxicas que geram estresse externo, e que geram informação estressante, informação tóxica, informação negativa de fora para dentro, que atrapalha a minha vida emocional e a minha vida produtiva, seja ela acadêmica ou profissional. Ok? Dúvidas, perguntas a respeito dos três domínios? Eu sinto dificuldade de manter a atenção durante as aulas remotas por algum motivo. Lívia, veja, aí pode ser um outro aspecto. Se você passou por todos os aspectos do cognitivo, do físico, emocional, fez uma espécie de leitura geral, né? No cognitivo, eu sou uma menina inteligente, criativa, né? Tiro boas notas, gosto de estudar, gosto de interagir. No físico, eu estou bem, minha medicação está em dia, estou fazendo um exercíciozinho, estou conseguindo tomar uns 15 minutinhos de sol, já estou conseguindo dormir um pouquinho melhor, porque é um conjunto de coisas, gente. Os estudos estão aí para dizer, não é? De vez em quando, quando eu pego um estudo assim bastante sustante, eu boto lá no grupo de mídias. Pode me achar chata, Tristan, se achar que eu tô chata, me diga que eu paro de publicar, tá? Mas o importante é que saiu um estudo dizendo que a melatonina em equilíbrio está evitando casos de Covid entre os jovens. O que é melatonina, meus amores? É o hormônio do sono. Que horas ele funciona? Entre 10 da noite e 6 da manhã. O que é que vocês fazem, Lívia, entre 10 da noite e 6 da manhã? Jogam videogame. Não é verdade? Que bom que você está dormindo, Lívia. Aqui em casa a gente está num drama, eu e Maria, porque nós somos noturnas, né? E a gente está tendo muita dificuldade. Antes de eu dar cápsula de melatonina a Maria Olímpia, eu estou tentando fazer uma semana de desmame, porque Maria se acostumou a dormir 4 horas da manhã e está com dificuldade de voltar a dormir, tá? Que bom que está dormindo melhor, Yuri. Então, assim, existem estudos que já falam, gente, a melatonina existe desde que o mundo é mundo, desde que a gente é gente. O que está se colocando agora é que, enquanto hormônio protetivo, protege a nossa imunidade. Ou seja, não é só se alimentar bem. Você pode ter uma monstra de uma alimentação, suplemento alimentar, exercício físico, mas se você não está dormindo no horário correto, seu domínio físico, fisiológico está comprometido, tá? Por isso que eu insisto tanto nesse assunto aqui, nas minhas três disciplinas. Vocês podem mitigar, diminuir, desacelerar esse sofrimento em relação à Covid, porque pode estar tudo perfeitinho, mas você está lá dentro da sua cabecinha, com um grãozinho de arroz pequenininho, com medo do vírus. Mas você pode se proteger, fazendo com que a sua saúde responda melhor. Foi-se o tempo que eu conseguia ficar acordada até tarde. Que bom, Yuri! Graças a Deus por isso. A melatonina é o hormônio do sono só funciona à noite e na madrugada. E o hormônio do sono é responsável pelo levante da imunidade da gente, tá? Então fiquem bem atentos a essa questão do sono, do sol, do exercício físico e da alimentação. Passado esses três domínios, pode subir, Marcílio. Ó, eu tô no chat, tá? Ah, olha aqui, Livinha, eu acho que na aula presencial eu não me sinto na obrigação de estar olhando diretamente para o professor, e sim ficar ouvindo. Já no computador eu tenho que ficar olhando para a tela o tempo todo, daí é cansativo. Lívia, você pode fazer o seguinte: você pode melhorar o seu som, tá? O que eu estou dizendo aqui na tela, o que eu estou trabalhando com vocês na tela, eu estou replicando oralmente. Diminui a luminosidade do teu computador e aumenta o som do teu fone, para tentar relaxar, sem ter obrigação de ficar olhando. Por quê? Primeiro, eu estou repetindo o que está escrito. Segundo, vocês vão receber esse material. Terceiro, esse material é só nota de aula. Se você quiser ler sobre o texto, eu mando os artigos, vocês leem. Então, tenta fazer essa técnica, porque aí você tenta diminuir um pouquinho. Eu assisto muita aula online, estou fazendo um curso grande, às vezes eu me deito na rede, gente, e boto só o som.
O cara tá lá dando uma puta de uma aula, botando um monte de transparência, um monte de imagem. Como a aula vai ficar no YouTube, quando eu tô cansada, eu me deito na rede, fecho os olhos e boto o som. Escuto tudinho, pererei, 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 pererei. Depois, aleatoriamente, eu tô fazendo alguma coisa aqui na cozinha até. Ligo o computador, boto as imagens e olho as imagens novamente. Acabou, se encerrou. Entendeu? Mas não fico na obrigação, Livinha, de ficar ali na marra. Tenta relaxar, deita um pouquinho, bota o computador no colo, deita no chão, levanta as pernas. Cochilou, a aula tá gravada, assiste depois, tá? Mas tenta ir Lívia, escutando dessa forma. Fala, Gabi. é, agora mesmo eu me levantei um pouquinho, dei aqui uma espreguiçada, descansei um pedaço. Tipo Pois é. assim, eu tento emular um ambiente de sala de aula quando eu estou assistindo aula online, tipo assim, de sentar na cadeira ereta, anotar as coisas no caderno e tal, enfim. Mas, assim, às vezes, dependendo, tipo, antes da aula, a gente acaba tendo que cuidar de outras coisas também, né? Estágio, algumas tarefas, enfim, a vida normal. Isso. E aí tem dias, ainda mais agora, bicho, a gente tá chegando no fim da semana, né? Aí, tipo assim, eu não sei se contigo acontece, mas comigo é tipo, na segunda-feira eu tô com energia, tal, na terça eu tô com energia, mas vai chegando na quinta, sexta-feira, então já fica mais difícil, entendeu? Mas aí, tipo, eu sei que é fácil falar, né? Não tô querendo fazer o trabalho de resolver todos os seus problemas e tal, mas tenta não ser, tipo assim, pelo menos eu tento não ser tão é, rígida comigo mesma nesse sentido, porque, tipo, tá acabando a semana, a gente tá quase terminando, é só mais um esforcinho, entendeu? Então, tipo, se você precisar sair um pouco para respirar fora do quarto, não sei, se Exatamente. espreguiçar Gabi, e tal, descansar, talvez te ajude. Comigo funciona. perfeitas as suas colocações, Gabriele, perfeitas. Cada pessoa tem o seu ritmo. A única coisa que a gente tem em comum é a obrigação de estar aqui. Não é interessante? Mas cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma. Não é, Gabi? Muito obrigada pelas contribuições. Foi muito importante. E aí, Lívia, você vai modelando, você vai vendo o que é que funcionou. Caraca, Gabi disse tal coisa, eu fiz, deu certo. Eita, Signe mandou parar de olhar para a tela, só escutar a aula dela. Deu certo. Tá entendendo? Vai modelando, vai se apropriando. Quanto a isso que você falou, Livinha, eu absorvo mais da aula quando eu ouço mais do que eu vejo. Vocês lembram do teste de Kolbe que o professor Paulo faz tanto com vocês? Não é isso? Sim, Que são lembro. os processos de aprendizagem? Refaçam o teste de Kolbe, vejam se vocês estão com o mesmo desempenho no teste de Kolbe que vocês tiveram no primeiro período, quando ele deu tics para vocês. Porque tem gente que mudou. Eu apliquei o teste de Kolbe, metodologia. Foi metodologia, não foi, Marcílio, que a gente aplicou com os meninos? Em Marcílio? Isso. Isso. A gente aplicou e alguns alunos fizeram um depoimento dizendo: eita, no início do curso eu tinha maior facilidade com o modo X de aprendizado. Agora eu estou com o modo Y. Eles mudaram. Por quê? Porque um ano de ensino remoto pode ter modificado alguma coisa no cérebro da gente. Então, eu sugiro até, entendeu? Lívia, Gabi, os demais que estão se manifestando, façam novamente o teste de Kolbe, tá lá. Se Marcílio puder colocar o link aqui, coloca. Se não, bota lá no Telegram, Marcílio. Está disponível lá no site CCHLA, mas depois vocês fazem, porque eu acho que é uma boa hora de vocês se reprogramarem e verificarem se vocês estão com o mesmo modelo. Obrigada, Gabriel. Olha aí, Marcílio, o Gabriel já fez. Show de bola. Marcílio, coloca então lá no grupo do Telegram o teste de Kolbe, porque aí vocês fazem depois. É muito importante, Lívia, ter essa consciência. Porque se você entende que aprende mais ouvindo, você não precisa ficar na tela. Fecha os olhos, bota o som e se concentra, entendeu? Tudo que está na tela vai ser replicado para vocês depois, tá? Não sei se você se Joias lembra, não contribuições. sei se você Oi. se lembra, mas quando a gente estava na aula presencial, eu ficava fazendo crochê na hora da aula, Eu lembro. porque me ajudava a me concentrar. Lembro sim. Pois é, pra vocês verem, gente, olha como as pessoas são diferentes. Entendeu? Tem gente que tem que ficar olhando assim o tempo todinho, com o olho grelhado no professor. Lívia fazia cada viagem, aí de repente você fazia uma pergunta para a Lívia, ela, pô, respondia. Por quê? Porque ela estava concentrada. Entendeu? Ela não estava distraída, ela não estava na viagem do crochê, ela estava no crochê prestando atenção. Entendeu? Porque cada ser humano, cada cérebro humano funciona de um jeito diferente.
Eu acho que o teste de Kolbe é uma iniciativa interessante que foi desenvolvida. Acho o máximo, Paulo, fazer. E eu gosto muito de aplicar ele depois que a gente discute um pouco sobre conhecimento. Porque fazer no primeiro ano, né, virgenzinho, é uma coisa. Mas fazer depois que você já entendeu como é que se dá o processo de aprendizagem, o processo de leitura, as técnicas de estudo, né? Como o cérebro funciona dentro dessa dinâmica escolar, é mais maduro. Você tem mais consciência do resultado do teste, não fica uma coisa aleatória. Então, eu sugiro que hoje, no final da aula, vocês façam o teste, tá bom? Muito bem, mais uma possibilidade de conceito de aprendizagem é de um livro clássico de Mira e Lopes, eu estou lendo, ó, 1948, eu acabei de ler recentemente, que diz que é o seguinte: aprender a aumentar a bagagem de recursos de que dispomos para enfrentar os problemas que nos coloca a vida cultural. Lembrando que vida cultural aqui não é cultura, não é cultura de entretenimento, não, é cultura de conhecimento, tá? É uma coisa mais ampla, mais genérica. Então, aprender é aprender, é abrir, é expandir a bagagem, é abrir as possibilidades de você lidar com problemas, com informações que a vida se coloca na vida da gente, tá? Tá bem amplo esse conceito. Pode subir, Marcílio. Vamos correr mais um pouquinho. Muito bem. Claudino Piletti, professor Claudino Piletti, que é um educador, né, diz o seguinte: há muita sabedoria nos ditos populares. Como aquele que diz assim: é fácil levar a égua até o meio do ribeirão. O difícil é convencer ela a beber água. De fato, se a égua não estiver com sede, ela não beberá água por mais que o seu dono dê uma surra nela. Mas se ela estiver com sede, por vontade própria, ela tomará a iniciativa de ir até o ribeirão. Aplicado à educação, é fácil obrigar um aluno a ir para a escola. O difícil é convencer a aprender aquilo que ele não quer aprender. Então, trazendo aqui para o ambiente da gente, tá? É muito fácil exigir presença nas aulas remotas. Agora, difícil é fazer com que vocês entendam, gostem, participem, interajam, compreendam e apliquem o que a gente está conversando aqui na vida de vocês. É isso que o grande filósofo, sociólogo Rubem Alves deixou para a gente, nessa comparação com a eguinha, né? Uma coisa é eu querer dar conhecimento, né? Trazer, dar não, né? Que ninguém dá conhecimento. Viabilizar uma discussão, conhecimento junto com vocês. A outra é vocês não quererem, tá? Então, que fica essa reflexão, eu gosto muito. Então, acima de tudo, aprender o quê? É querer, né? É querer correr atrás. Não se discutir nas outras questões que a gente já discutiu, né? Os domínios, as dificuldades, etc, etc. E para finalizar, né, queria fechar, não vou dar o trabalho todo hoje, a gente vai encerrar isso no outro momento, mas eu queria discutir com vocês os estilos de aprendizagem. Eu acho que a gente já tratou isso há algum tempo atrás. Vou passar rápido também, tá? Vou colocar o material para vocês lerem. Mas um psicólogo americano chamado Howard Gardner, em 1995, propôs uma teoria chamada teoria das inteligências múltiplas. O que essa teoria diz? Cada pessoa aprende de um jeito diferente, ponto. Ou seja, não existem pessoas absurdamente brilhantes, nem pessoas absurdamente burras. Não existe. Porque cada pessoa considerada uma pessoa apta, tá? Lembrando que existem transtornos e distúrbios de aprendizagem, ou transtornos e distúrbios de cognição, que fazem com que as pessoas tenham limitações para aprender. Mas as pessoas aptas, eu não gosto muito de usar a palavra normal, porque eu acho que todo mundo é normal, tá? Mas as pessoas aptas ao aprendizado, dentro do que as ciências preconizam como apta, elas teriam 9 tipos de inteligências. Depois disso, mais 3 pesquisadores lançaram mais 3 propostas diferentes. Então, a primeira, bota aí, Marcílio, vamos agrupando o que puder na tela. A primeira, e aí eu queria agora que a gente fizesse uma aplicação. Pronto, dá para botar as 2 primeiras, Marcílio. Uma aplicação. Enquanto eu vou passando, vocês vão se analisando. Ao final da aula, eu queria ver, vocês vão comentando no chat com as quais vocês se identificam, tá certo? Vamos fazer esse exercício de interação agora. Com qual inteligência, veja, um dos mais importantes elementos é todos nós temos as 12 inteligências, só que uma é predominante, tá? Todos nós contemplamos as 12 inteligências, a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner e outros, tá?
só que uma é predominante. Então, a gente vai ver agora, cada um de vocês vai analisar qual é a sua predominância. Depois, quem quiser ir registrando, registra, quem quiser comentar, comenta, tá? Então, bora lá. O que é inteligência verbolinguística? Howard Gardner diz que ela está relacionada com o uso de palavras, tanto na forma falada como oral quanto escrita. Expressa a capacidade de processar rapidamente mensagens linguísticas, de ordenar palavras e de dar sentido lúcido a mensagens. É dentro dessa inteligência que se encontra a retórica aristotélica. É dentro, ou seja, a capacidade, a retórica de Aristóteles, que é a capacidade de a gente convencer o outro, não é isso? Temos os dois princípios, né? A dialética socrática e a retórica de Aristóteles. As capacidades de convencimento e de diálogo se dão a partir desses dois grandes filósofos. Está aí na verbolinguística, tá? É com esta inteligência que se pode entender porque algumas pessoas têm mais facilidade de aprender outros idiomas. Ou seja, existem pessoas que têm uma capacidade enorme de diálogo, de convencimento, de conversar, de articular, de dialogar, mas tem outras que têm uma facilidade enorme. Então, já aprendeu português, inglês, francês, espanhol, está estudando alemão. Ele é uma pessoa que tem uma super predominância da inteligência verbolinguística. Eu tenho uma sobrinha que fala fluentemente inglês, alemão e espanhol. Ela não é brilhante, ela não é um gênio, mas essa inteligência predomina nela. Profissão dela, jornalista. Trabalha com a linguística, trabalha com a argumentação, trabalha com a retórica, trabalha com a capacidade de convencimento. Minha sobrinha Carol, tá? Aviso espacial. Ele diz que expressa a habilidade para pensar de maneira tridimensional, ou seja, comprimento, largura e altura, além de perceber, criar e modificar imagens. Expressa a capacidade em produzir e entender informações gráficas, bem como a capacidade de perceber o mundo visual com precisão. É muito desenvolvida nas pessoas que têm grande facilidade de localização espacial e geográfica, tá? As pessoas que têm, aí a gente vai jogar com a pictórica daqui a pouco, que é a que trabalha com imagens, com iconografia. E aí se fala muito, por exemplo, dos arquitetos, dos geógrafos, dos engenheiros, dos designers, né, que tem essa contemplação da visoespacial e da pictórica, que a gente vai ver já já. Então, nesse caso, especialmente, está relacionado com movimentação, tá? E a localização geográfica e a movimentação em espaços é que seria a predominância. Vamos ver a lógico-matemática, essa daí é o pavor de algumas pessoas, né? A minha inteligência lógico-matemática, ela é -1, tá? Ela não fica de 0 a 10, ela fica em -1. Ela expressa a capacidade de calcular, quantificar, considerar proposições e hipóteses, realizar operações matemáticas, desde as mais simples até as mais complexas. Expressa a sensibilidade, a capacidade de discernir padrão lógico ou numérico, capacidade de lidar com longas cadeias de raciocínio e facilidade para o cálculo e para a percepção da geometria espacial. Diversos estudos mostram que pessoas que possuem essa inteligência muito desenvolvida têm algumas características muito específicas. Normalmente, elas são muito pontuais, não gostam de atrasos de qualquer espécie. Eu vou até longe, a gente tem, inclusive, pessoas que foram retratadas no cinema, né, que tem uma capacidade, inclusive, de verificar padrões, né, padrões numéricos, padrões matemáticos, padrões de cálculo. Algumas pessoas, inclusive, beiravam a esquizofrenia por conta disso. Alguém lembra de algum personagem do cinema que a gente já viu, né, já percebeu, já foi retratado? Eu tenho um que eu sou apaixonada. Exatamente, Yuri. O professor de matemática do filme Uma Mente Brilhante. É uma história real. Aquele professor não só existiu como o John Nash, né? Como, salvo engano, Gabi, ele ainda é vivo. É uma história real. Ele viveu e vive com a esquizofrenia até hoje. E ele foi brilhantemente interpretado no cinema pelo Gladiador, que eu nunca sei o nome dele, nunca me lembro o nome dele. Não é isso? Ele faleceu em 14, não é isso? Pronto, eu não sabia. Ó, 2015.
Russell Crowe, exatamente, o cara que fez O Gladiador, que é outro filme fantástico. Pronto, aquela história é uma história real. Quem não conhece, quem não assistiu Uma Mente Brilhante, procure assistir para vocês verem o que é uma mente brilhante efetivamente, dentro do seu contexto e da sua conceituação mais absoluta, e com uma inteligência lógico-matemática tão surreal que levou ele a um quadro de esquizofrenia, né? Ele era tão enlouquecido com a questão do raciocínio lógico que ele acabou perdendo o controle da mente dele, ok? A sinestésico corporal, ela é muito especial. O termo está relacionado aos movimentos do corpo. Também é conhecida como a inteligência dos esportistas, e eu diria dos bailarinos. Expressa a capacidade de manipular objetos e de expressão corporal, ou ainda dos que têm a capacidade para usar seu corpo por inteiro ou por partes. É típica de atletas, dançarinos, cirurgiões e artesãos, coreógrafos, mímicos e escultores. Ou seja, não só movimentar o corpo inteiro. Um cirurgião mexe com as mãos, Lívia mexe com o crochê, né? Os pintores, os artesãos, os escultores. Não sei se tem algum escultor aqui, né, que mexe com as mãozinhas e que trabalha com as mãos. Não só os coreógrafos, né? Os mímicos, a galera da linguagem de sinais desenvolvem essa inteligência sinestésico-corporal a partir do momento que trabalha com a linguagem brasileira de sinais através das mãos, ok? E ela também, a inteligência não está apenas relacionada à capacidade física ou força muscular. Muitas vezes ela também está relacionada ao tato, ao olfato e ao paladar. Veja, as pessoas que trabalham com experiências sensoriais na alimentação, engenheiros de alimentos que trabalham com experimentos sensoriais na questão da alimentação, ou seja, experimentar alimentos. Os enólogos, tá? Que trabalham com experimentação de vinhos. É só o paladar, é só a língua que está trabalhando ali, e o olfato, né? Para sentir o buquê do vinho, o paladar do vinho. Eles têm essa inteligência cinésico corporal extraordinária. Eu assisti um filme um dia desse que eu fiquei passada. Era uma comédia, bem divertida, bem porra louca. E tinha um cara que ele tinha um dom especial. Era uma coisa raríssima. Era um cara do povo. Interessante que não era um rico, poderoso, que tinha conhecimento, posses, não. Ele identificava tudo através do paladar. Ele conseguia, por exemplo, pegar um cálice de vinho. Veja, ele tomava um cálice de vinho, sem nunca ter experimentado aquele vinho, sem nunca ter comprado aquele vinho, até porque aquele vinho às vezes era muito caro para ele, e ele botava o cálice de vinho na boca e ele fazia assim: foi feito no barril de carvalho, assim, assim, assim. Tem um pouco de baunilha, tem alguma coisa de cereja, tem não sei o quê. Era impressionante, ou seja, esse cara, ele tinha inteligência sinestésica corporal absoluta. Alguns músicos têm o ouvido absoluto. Não é verdade, Gabi? Compartilhe com a gente o conceito de ouvido absoluto. Aquele músico que ele tem uma sensibilidade auditiva absurda no que se refere à audição. Entendeu? É isso Então, mesmo. não é isso, Gabi? É uma sensibilidade absurda com a audição. Ele identifica toques, notas, instrumentos, harmonias, não é isso? É uma coisa que é absurdo, tá? É o que chama o ouvido absoluto. É uma raridade, como é que eu diria? É uma capacidade rara em alguns músicos, não é isso? Tá dentro dessa sinestésico corporal, tá certo, gente? Vão vendo aí quais são as habilidades de vocês para a gente discutir. Vocês estão ouvindo grito? Alguém confirma se está ouvindo grito de criança? Então, sim, eu vou fechar a janela, tá? Só um minutinho. Mas foi bem lá no fundo, professora. Nada que incomodasse, não. Deixa eu explicar o que é. O meu vizinho de baixo é autista. Ele tem 4 aninhos. Entendeu? O menininho que mora aqui embaixo, na minha janela, é autista. Eu sei que não está atrapalhando, mas eu preferi fechar a janela, tá certo? É um fofo, ele faz natação, fisioterapia, na natação, no mesmo horário que eu faço o meu banho de sol. É uma graça, mas ele é um autista severo.
Então, de vez em quando, ele dá uns gritão, assim, que atrapalha um pouquinho, porque é no prédio, no apartamento aqui de baixo, aí sobe tudinho. Mas então, vamos voltar. Pode passar, Marcílio. Eu vou passando, quem quiser interferindo, vai interferindo, a gente vai interagindo, tá? Vamos tentar botar a Inter e a Intra juntos, Marcílio? Ah, não, tô na musical, desculpa, deixa aí. Bem, aí entrou a musical, né? Isso que além da sinestésico ter uma corporal, ter uma representação nos músicos, mas tem uma inteligência específica para os músicos. Ela é expressa através da habilidade para composição, entoação, melodia, ritmo, tom, bem como é comum as pessoas que gostam de ouvir música e têm habilidade para tocar instrumentos musicais. Veja, só curtir música não diz que você tem uma inteligência musical. Na verdade, são as pessoas que absorvem a música, fazem com que a música penetre o seu corpo de forma tal a expressá-la através da manipulação de instrumentos musicais. Então, a inteligência musical e a inteligência sinestésico corporal se complementam no caso dos músicos, contando com o uso das mãos para tocar instrumentos, o uso da audição para ouvir instrumentos, e em alguns casos até o uso da voz, como é o caso de cantoras, cantores líricos, cantores de ópera e por aí vai, tá? Ou até outros tipos de música, gente. Eu estou falando em cantor lírico porque é uma técnica muito avançada e milenar, né? A questão do cantor lírico, cantor de ópera, aquela coisa muito, né, que eu não sei como é que eles conseguem trabalhar a voz daquela forma. Então, a inteligência musical, ela é um conjunto de coisas. Assim, eu amo música, eu escuto todos os tipos de música. Pode ser uma música, inclusive, que eu não suporto, mas tem hora que eu paro para escutar, para ver a batida do som, a letra, qual é a mensagem. Tem alguns tipos de música que eu realmente não suporto, né? Eu não recebi formação para ela e eu não consigo interagir com ela, mas eu escuto de boas, não me agride, não me ofende, entendeu? Mas tem um tipo de música que eu amo, que eu curto, que eu pesquiso, que eu assisto, que eu pago ingresso para ir assistir uma audição, para ir assistir uma apresentação de uma orquestra, né? Eu gosto daquele tipo de música. Tem um tipo de cantor, tem um tipo de MPB que eu amo, e aí eu vou. Mas isso não me faz inteligente musical. Eu sou apenas consumidora. Eu sou apenas amante da música. Mas Gabriele, né? Ela com certeza tem a inteligência musical dela, ela e a gêmea, extremamente acuradas. Né? Temos algum outro músico nesse grupo? Algum outro que estuda música, não que goste de música, que estuda música, que compõe, que canta numa banda. Tem mais alguém na turma? Estamos em 14 agora. Mais alguém? Gabi, denuncia aí se tem algum colega músico ainda. Pantinha. Panta toca, não sabia que Panta era músico também. Pronto, Panta pode fazer uma avaliação agora de a quantas andas a inteligência musical dele, né? Mas com certeza, se eu tiver de apontar uma coisa que temos Pantinha, ele trabalha com áudio, isso. Aí, Lívia, se a gente poderia deixar que o próprio Panta fizesse uma crítica, vendo se a inteligência dele, né, com a questão do áudio, é a sinestésico corpórea, né, com o trabalho apurado com o áudio, ou se é realmente a musical, porque ele realmente manipula instrumentos e produz música, né? Se Panta tiver com a gente ainda, seria bom ele dividir com a gente essa ideia, tá? Porque, na minha visão, e pela leitura teórica, né, a musical, ele correu, ó. A musical, ela é de quem trabalha com música efetivamente, né? Quem desenvolve operações com instrumentos musicais ou com performance musicais. Mas a gente pode discutir. Acho que ele correu, se escondeu. Entendeu? Bora lá. Ainda é pessoal, Yuri, eu estudei no Conservatório da Paraíba e toco violão, mas eu me sinto como um impostor, porque eu nunca tive habilidade de tocar, eu só cheguei até aqui porque eu treinei muito. Yuri, você não precisa se sentir impostor, tá? A questão básica não é sua inteligência predominante. Ponto. Você tem outras inteligências, e eu até desconfio qual seja, que é muito predominante em você, que você chega a beirar o brilhantismo. Música é uma coisa que você gosta, faz,
mas não seria sua inteligência predominante. Corri não, tive que resolver uma coisa aqui em casa e o áudio não estava... Tu chegasse a ouvir, Panta, que eu pedi para tu fazer uma análise crítica entre a sinestésico corporal, se você tem a habilidade de trabalhar com áudio apenas fazendo uso do ouvido e da sua capacidade, ou você tem a habilidade musical, né, a inteligência musical, porque você produz música através do uso de instrumentos musicais. Ou, melhor, você agrega os dois, tá? Faz uma reflexão e já compartilha com a gente. Interpessoal e interpessoal se assemelham, mas são diferentes, tá? São próximas, mas não são iguais. A interpessoal, em síntese, é a capacidade de compreender e interagir com outras pessoas. É característica de quem sabe ouvir, quem sabe dar conselho, consolar, sugerir e motivar outras pessoas. A facilidade para criar e manter relacionamentos sociais são características dessa inteligência. Ela também se manifesta através do humor e do espírito de liderança situacional, ou seja, um líder que se adapta às necessidades do momento, não sendo carismático nem autocrático. Na verdade, é um líder que aparece, uma pessoa legal, que interage, que junta pessoas, que exerce uma liderança, que motiva a galera. Necessariamente não tem que ser aquele líder a vida inteira, não. Às vezes, numa aula da gente, um aluno assume esse papel, entendeu? De integrar, de fazer perguntas, de interagir. Às vezes, no trabalho, no estágio, às vezes, na vida pessoal de vocês, vocês têm esse papel dentro da família. Mas não precisa ser normalmente sistematizado, não. Pode ser, assim, voluntário. A pessoa estilo vaselina, ou seja, escorregadia, ou que muda de assunto, ou se adapta a qualquer situação, também tem essa inteligência. Ou seja, não é só os aspectos positivos. Às vezes é bom sair pela tangente, às vezes é bom ser escorregadio, às vezes não. Às vezes você é escorregadio porque você não quer assumir um papel que você deveria assumir. Então, veja que a interpessoal, ela requer reflexões para aplicação, não é isso? Então, olhem bem direitinho e vejam, né? Você possui esses valores agregativos? Você possui essas falhazinhas que precisam ser repensadas? Júlia Barros, também toco alguns instrumentos, já cheguei até a estudar teoria musical, mas abandonei os estudos, infelizmente. Que pena, Júlia. Você continua tocando, você só abandonou os estudos, né? Ainda toca um pouquinho, ainda brinca socialmente, ou abandonou completamente o instrumento, né? Conta isso pra gente, Júlia. A intrapessoal, tá? Ela é parecida, né? Ela diz o seguinte, que expressa a capacidade de construir uma percepção profunda, mas não do outro, de si mesmo. A intrapessoal. Então, se a interpessoal é a capacidade de interagir socialmente com as pessoas, agregar, exercer uma certa liderança, a intrapessoal é você ser introspectivo e ter a capacidade de se analisar profundamente, bem como planejar e direcionar a sua própria vida. Tem pessoas que têm dificuldade e precisam do apoio de outras pessoas para organizar as mínimas coisas. Eu conheço meninos que não sabem comprar cueca sozinhos. E não é menino de 6 anos, não. Eu conheço meninos de 30 anos que não sabem comprar meia e cueca sozinhos. Entendeu? É grave, Yuri. Claro que é grave. Então, algumas pessoas têm dificuldade de organizar a agenda, têm dificuldade de organizar a rotina do dia. E precisam de ajuda, precisam que alguém motive essas. Motive, não, né? Precisa que estimule, cara, que essas pessoas se motivem a organizar melhor as suas rotinas. Júlia disse que abandonei só os estudos por conta do tempo, mas tocar nunca parei. Muito bem, Júlia, exatamente. Não abandone o instrumento. Abandone os estudos teóricos, não é? Porque aí é parte da sua vida da riqueza, né? Da construção da música, né? E música é divina, música transcende a gente para outro mundo, né? Para fechar aqui a intrapessoal, é a inteligência do seu mundo interior. Motivação, determinação, ética, honestidade, integridade, moral, empatia, altruísmo, são as grandes características desse tipo de inteligência. Inclui nossos próprios pensamentos e sentimentos e é forte nas pessoas que transformam erros em aprendizado. Ou seja, pessoas introspectivas, reflexivas, filósofos, pensadores, não é? Eles têm essa capacidade, mas não implica que nós não podemos exercitá-la.
né? A gente pode fazer exercícios de introspecção, exercícios de autoanálise, exercícios de autocrítica, para que a gente possa ter uma visão melhor, mais clara, né? Mais saudável de nós mesmos. Algumas pessoas têm essa capacidade super potencializada, outras precisam de ajuda para desenvolvê-las, ok? Pode mudar, Marcílio, nossa música é uma coisa indescritível. Yuri, eu acho a música em qualquer aspecto, em qualquer aspecto. Tem umas que são poderosas, né? Elas penetram na gente, na alma. Música é música, mas tem algumas que penetram na alma da gente, né? Tem músicas que mexem com a gente, né? Um dia desse, meu pai mandou uma música para mim que remotava a minha infância. Ou o gatilho da memória afetiva. Boa, positiva. Eu caí no choro. Mas não foi choro sofrido, não. Foi choro de emoção. Agradeci a ele. Papai, muito obrigada. Que coisa linda, papai. Fiquei emocionada, porque ele encontrou lá um vídeo que tinha a ver com a minha infância, uma música orquestrada que tinha a ver com a minha infância, e eu caí no choro. Fiquei emocionada. Foi bom. Ou seja, o choro, a emoção boa, levantou as minhas emoções, levantou minha imunidade, né? Levantou minhas endorfinas, né? Minhas serotoninas. Me fez bem, tá? A inteligência naturalista refere-se à capacidade em observar padrões da natureza, identificando, classificando objetos, compreendendo tanto sistemas naturais como os criados pelo homem, mas com relação à natureza. Pertencem especialmente os apaixonados pela natureza. Com toda certeza, é a inteligência do novo milênio. Pacifistas, naturalistas, ecologistas, geógrafos, jardineiros, fazendeiros, biólogos, botânicos, agrônomos, médico veterinário e até paisagistas. Pessoas que trabalham com manipulação de plantas, pessoas que fazem, por exemplo, feng shui, pessoas que fazem harmonização de ambiente com o uso de plantas. Eu só me lembrei de tu, Lívia, que é toda entendida de planta, o que é pode dentro de casa, o que não pode. Até hoje eu estou me devendo uma visita sua para me organizar minhas plantinhas aqui em casa. O que pode ter dentro de casa, o que não pode, o que traz energia boa, o que não traz energia boa, o que respira bem, o que não respira bem. Né? Eu me lembro que Lívia gosta disso. Lívia faz lá os DIY dela contemplando planta também, não é isso, Lívia? E tá aí. Você pode ter, sim, um percentualzinho de inteligência naturalista já coladinha nas suas capacidades cognitivas, Livinha. Mas alguém tem essa coisa do amor à natureza, a botânica, a ecologia, né, a biologia, mas alguém se manifesta com essa inteligência naturalista, ela é mais exacerbada em você, né? Quem for, levanta a mão aí e diz, eu, tá? Pessoas que apreciam o nascer do pôr do sol, nascer e o pôr do sol, que curtem olhar a chuva, né? Ficar lá olhando a chuva, batendo no chão, o barulho da chuva, o cheiro da chuva na terra molhada, entendeu? Que passam horas contemplando uma cachoeira, que gostam de contemplar e observar os pássaros, mesmo em áreas urbanas, tá? Que se encantam com o voo de um passarinho, de um beija-flor, e que se emocionam ao ver gatinhos mamando na gata. Aí, Olivia, são exemplos de pessoas com forte inteligência naturalista, tá? Vocês que têm animais de estimação e que ficam aí todos enlevados com os animaizinhos de estimação de vocês, essa coisa boa relacionada à natureza está dentro de vocês, tá? Esse elemento da inteligência naturalista está dentro de vocês. Bora, Marcílio, corre que está chegando a hora. Muito bem, a existencial, tá? Ela diz que é a capacidade da pessoa de articular questionamentos éticos, filosóficos e religiosos. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, se Deus existe, como a gente pode explicar a existência de Deus, como a Terra foi criada, por que existe o mal, por onde está indo, para onde está indo a humanidade, existe significado na vida? Qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Estas são questões típicas das pessoas que têm essa inteligência bem desenvolvida. Ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que vivem toda uma vida e jamais expressam essas preocupações. Não estão nem aí. Nascem, crescem, morrem e nunca se preocuparam com isso. Entendeu? Nunca se preocuparam. Ok. O professor Gardner, né, diz que define a inteligência existencial como relacionada a perguntas básicas sobre a vida, a morte, o universo, bem como as experiências fortes, como o amor por alguém ou a total imersão num trabalho de arte. É muito Carl Sagan, perfeito.
Alguns cientistas são extremamente existencialistas, alguns filósofos, alguns poetas, alguns músicos, tá? Alguns cientistas eu já falei, não é isso? Alguns filósofos, alguns religiosos, alguns padres são existencialistas, alguns pastores são existencialistas. Fernando Pessoa é existencialista. Muito bem, Ricardo. Nós somos existencialistas, nós estamos existencialistas neste momento histórico da raça humana. Nós estamos questionando valores, propósitos, princípios, o que aconteceu, por que tanta gente morrendo no mundo inteiro? Eu vou sobreviver? Qual é o sentido que eu vou dar para a minha vida se eu sobrevivi? Caraca, tu sobreviveu, repensa a tua vida. Tu tá tendo uma segunda chance. Muda o rumo da tua vida. Isso é existencialismo. É a gente parar para pensar essas questões. Então, tem gente que tem isso assim, muito predominante. Mas todas as pessoas podem refletir existencialmente, tá? A pictórica tem muito a ver com o universo de vocês, tá? Foi desenvolvida por um professor numa tese de doutorado chamado Nilson José de Machado, em 94. O termo pictórica refere-se à pintura, traços e símbolos. Complementando os conceitos de Gardner, ele propôs que a existência da inteligência pictórica é formada por pares complementares, tá certo? Com a musical ao lado de outras 3 pares. Você fala interpessoal, a corporal e a verbolinguística, ou seja, ele associa a música, as artes, a dança e a matemática, né, a poesia. Você precisa fazer o jogo, ou seja, uma imagem associada a algum outro movimento de música, a outro movimento de arte, de pintura, de escultura, de língua, de poesia. Então, o estudo é bem aprofundado, a gente precisa ler mais profundamente para compreender. Mas o que ele diz aqui que abre um pouquinho a reflexão da gente? Que essa inteligência pode ser identificada pela capacidade de expressão por meio do traço, da sensibilidade para o movimento, beleza e expressão em desenhos e pinturas, e pela autonomia em apanhar as cores da natureza e traduzi-las em várias formas. Ou seja, gente, os artistas têm mais relação com a inteligência pictórica. As pessoas que trabalham com movimento, com imagem, com música, com expressão corporal, com a dança, com pintura e escultura, elas têm a inteligência pictórica mais desenvolvida. Ok? Essa capacidade pode ser expressa tanto pela pintura artística clássica, quanto pelo desenho publicitário, bem como por caricaturas e traços humorísticos. Dos professores de vocês, tem um professor que tem a inteligência pictórica brilhante, não é isso? Eu considero que a inteligência pictórica dele é brilhante. Alguém concorda comigo? Lembraria o nome da criatura? Pode colocar emocional, Marcílio. Quem é o professor de mídias digitais que faz do desenho exatamente, Alberto? A representação de inteligência brilhante, pictórica. Eu entendo que Alberto Pessoa contempla todos esses elementos aí. Finalmente, a emocional. Ela está relacionada às emoções e com um equilíbrio entre as inteligências inter e intrapessoal. Ou seja, não adianta só eu me conhecer, eu preciso interagir bem com o outro. Eu preciso ter uma relação empática com o outro. Então, existe um livro, é também do professor, acho que é do professor Gardner. Tá ali, já já eu pego e mostro para vocês. Eu acho que é dele também. Que depois de ele escrever as inteligências múltiplas, ele escreveu um livro inteiro com 300 páginas só falando da inteligência emocional. E já há um outro camarada que está escrevendo sobre a inteligência social, mas não a social das relações sociais festivas, mas dentro do mundo corporativo, a inteligência sociocorporativa. As pessoas que têm uma boa dinâmica para o trabalho, né? Elas interagem bem socialmente no trabalho. Eu vou descobrir quem é o cara, depois eu comento com vocês. Uma pessoa com forte inteligência emocional possui fortes inteligências inter e intrapessoal. Ela se dá bem com ela própria e com o outro, em um perfeito equilíbrio entre as duas. Tá? Cada vez mais esse tipo de inteligência vem sendo valorizado, principalmente nas empresas e instituições. Ou seja, a emocional e a social hoje é um passaporte para
bons empregos, boas relações de trabalho. Principalmente nas empresas e instituições que precisam de gestores e dirigentes, né, gerentes dessas empresas, com muita tranquilidade, com equilíbrio emocional, com raciocínio estratégico, diante de pressões e mudanças quase diárias. Ou seja, inteligência emocional e inteligência social corporativa é uma ferramenta para quem exerce liderança em empresas. A inteligência está relacionada a aspectos como autoconsciência, sentimentos, motivações, empatia e relacionamento social. Até em tom de brincadeira, pode-se dizer que uma pessoa muito nervosa, aquela pessoa de pavio curto, tem baixa inteligência emocional ou algum problema orgânico e mental. Aí tem outras questões também a serem pensadas, né? Mas a gente pode dizer, né, que aquela pessoa mais estouradinha, que tem o pavio curto, tem baixa inteligência emocional. Eu fui uma burra emocional durante muito tempo. Graças a Deus, nos últimos 3 anos, com a ajuda da psicoterapia, eu tenho conseguido evoluir a minha inteligência emocional. Estou satisfeita com os primeiros resultados. Mas eu era quase uma analfabeta emocional, né? Por mais assim afetiva que eu fosse, veja, afetiva é uma coisa, emocional, inteligência emocional é outra. Eu era bem burrinha emocionalmente, né? Ok, Marcílio, vamos lá. Emocional, Marcílio, Terra chamando Marcílio. Eu acho que essa é a última tela, tá? Vamos parar aqui. E por fim, a social, né? Que é o Goleman, é o Daniel Goleman, não é o professor Howard Gardner, é o Daniel Goleman, o livro que eu tenho aqui na minha frente. Ele diz o seguinte: que o cérebro pode ser moldado pelas práticas e interações sociais, ou seja, eu posso exercitar o meu cérebro, eu posso melhorar as minhas relações intra e interpessoais, eu posso crescer a minha inteligência emocional. O conjunto dessas ações desenvolve uma inteligência social melhor. Eu posso modificar tudo isso. Mais do que alterar o comportamento, as interações sociais delineiam novos mecanismos cerebrais através da neuroplasticidade, ou seja, essas interações sociais mudam a forma, o tamanho e o número dos nossos neurônios. A gente melhora a saúde neural da gente com a inteligência social equilibrada, porque a gente expande os neurônios. É claro, se a gente está bem, o cérebro está bem, a saúde está bem, tá? Então, os estudos de neurociência falam que é importante a gente manter o equilíbrio social das emoções intrapessoais e interpessoais para, inclusive, desenvolver o maior número de neurônios. O professor Goleman ainda diz que tanto as experiências negativas quanto as positivas com as pessoas com as quais nos relacionamos após alguns anos podem moldar o nosso cérebro. Goleman ainda afirma que a convivência faz com que imitemos o modo de agir de outras pessoas. Podem ser apontados os seguintes aspectos relevantes da inteligência social. Aí, de novo, empatia, captação de sinais não verbais do comportamento humano, harmonia nas relações interpessoais, respeito às emoções e aos sentimentos alheios, equilíbrio entre a competitividade no trabalho e a qualidade de vida. Veja que são elementos muito fortes, gente. Cada um de vocês fizer uma reflexão a respeito da dinâmica social que ela é inerente a todas as pessoas, tá? Seria muito importante. Não adianta eu ser uma pessoa joia, mas não ter empatia. Não adianta eu me dar bem comigo mesmo se eu não me dou bem com os outros. Não adianta eu me dar bem com os outros e me odiar, viver me massacrando, me automutilando porque eu me odeio. Entendeu? É importantíssimo que eu respeite as emoções e os sentimentos das pessoas. É muito importante que eu seja competitivo, que eu tenha motivação, que eu não tenha medo de correr riscos, mas que isso não altere a minha qualidade de vida. Então, a dinâmica da inteligência social, ela é pertinente a todos os seres humanos, do mesmo jeito que é existencial. Então, é uma reflexão interessante, existe um livro que trata disso com muito delicadeza, com muito detalhe, são quase 400 páginas das inteligências múltiplas, quase 300 páginas da inteligência emocional de Goleman, né, de professor Daniel Goleman. E quem tiver curiosidade, eu posso passar a referência depois para que vocês possam conhecer melhor, tá? O que a gente finaliza hoje no que se refere à questão de todos esses conhecimentos das inteligências para o desenvolvimento do cérebro, para o desenvolvimento do conhecimento, da aprendizagem na educação, quando a gente vai desenvolver
tecnologia educacional. Coloca aí os dois hemisférios do cérebro, Marcílio. Depois de discutir tudo isso relacionado ao aprendizado, às inteligências múltiplas, né, e a capacidade humana de tratar, trabalhar e desenvolver o próprio cérebro, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e um melhor desempenho na vida, né, tanto acadêmica quanto profissional, eu quis botar essa imagenzinha aleatória das funções cerebrais, a partir dos dois hemisférios, para vocês entenderem como é importante a gente conhecer muito direitinho e até a gente se propor a fazer exercícios que estimulem, né? Marombar o cérebro, gente. Já existem exercícios de maromba do cérebro, das funções cerebrais, a partir dos cantos, dos hemisférios do cérebro, onde a gente tem mais expressões do que outras expressões. Então, veja, o lado esquerdo do nosso cérebro, o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, é responsável pelo quê? Pela nossa vida intelectual, temporal, histórico, as nossas atividades, o que é explícito, o que é analítico, o que é linear, o que é sequencial, o que é focal, o que é do masculino, do temporal, do verbal, do lógico, do raciocínio e do argumento. Lado esquerdo. Então, se você desenvolver exercícios que mobilizem os neurônios cerebrais do hemisfério esquerdo, vocês vão desenvolver estes elementos do lado esquerdo. Do lado direito, tem a ver com o que é sensível, o eterno, o atemporal, o receptivo, o tácito, o gestáltico, o não linear. A gestalt tem a ver com a história do aprendizado cerebral, né? Eu só me lembro, eu não me recordo bem a gestalt, o que é. Tá, tem uma relação direta com o aprendizado, a reflexão e a introspecção, né? A gestalt. O não linear, o simultâneo, o que é difuso, o feminino, o espacial, novamente, né? A questão do espaço e o espacial, o intuitivo, o irracional e o experimental. Ou seja, essas palavras, elas representam. Você dá um Google agora e você quiser aprofundar esse conhecimento, dá um Google lá na plataforma Google Acadêmica e pede para dar uma olhada em algum artigo que fale do desenvolvimento das funções cerebrais, desenvolvimento das funções cerebrais dos hemisférios do cérebro humano. Você vai encontrar estudos que vão explicar cada elemento desse com muito cuidado, entendeu? Mas que fica aqui a imagem, a mensagem para a gente encerrar o dia de hoje a partir dessa imagem. Eu posso exercitar o meu cérebro, eu posso melhorar as minhas inteligências múltiplas, eu posso levantar o nível das minhas inteligências múltiplas, eu posso fazer com que eu não tenha apenas uma predominância dela. E eu posso melhorar as minhas capacidades de aprendizado a partir de movimentos de aprendizado que vão desde o só ouvir até o ensinar. Esse é o recado da aula de hoje. O nosso cérebro é uma máquina perfeita e que se expande através do desenvolvimento de neurônios, né, da ginástica neural, que faz com que a gente mantenha ele em plena atividade, mas, ao mesmo tempo, eu preciso descansar o meu cérebro, tá? Recentemente, eu assisti uma temporada aqui de uma série, eu não me lembro o nome, e uma pessoa foi para uma clínica psiquiátrica, e ela precisou ser dopada, precisaram colocar aquela pessoa dormindo durante 3 dias seguidos. A pessoa dormiu durante 3 dias seguidos, e o médico foi explicar o porquê. Porque ela estava com um comportamento compulsivo neurológico, que estava colocando em colapso o cérebro da pessoa. Ou seja, a pessoa estava pensando tanto, pensando tanto, pensando tanto, aquele comportamento neurótico, esquizofrênico, aquela coisa louca, tão desesperadora, que a pessoa estava colapsando o cérebro. Como ela não conseguia parar, entendeu? Ela teve que tomar uma dose cavalar de medicação para dormir. Algumas pessoas fazem o uso errado do Rivotril, entendeu? Rivotril não é para dormir, ele não bota para dormir. Inclusive, o Rivotril pode causar efeito rebote, deixar você acordada, entendeu? O Rivotril é para acalmar a aceleração cardíaca, neurovascular, né? Desculpe, neurocardíaca, né? Neurorrespiratória, e desacelerar você. Então, não tome Rivotril para dormir.
Se toma Rivotril, exatamente, o Dramin também. Se você toma demais o Dramin, você fica agitado e não com sono. Exatamente. Se você quer dormir, você precisa de outras drogas. Embora no início da aula a gente já tenha conversado com a maior droga do sono natural, que é a melatonina, e que a gente se droga dormindo cedo, né? Entre o horário das 10 da noite e 6 da manhã. Melatonina é a droga do sono, do bom sono. Então, Rivotril, Dramin, isso não são remédios. Dramin, gente, é remédio para enjoo. Eu tomava Dramin quando eu viajava de ônibus, para não vomitar no ônibus. Agora, ele é sonolento. Polaramine é remédio para crise de asma, remédio para alergia. Só que Polaramine bota eu dormir 2 dias seguidos. Mas eu não vou trocar a função do remédio. Eu só tomo Polaramine como eu tenho crise de alergia. Eu só uso Dramin quando eu vou viajar de ônibus. Agora, o efeito do sono é um efeito secundário. Algumas pessoas fazem automedicação errada, tá? Você não tem crise alérgica se tiver em coma. Exatamente, Livinha. Perfeito. Não terei nenhum problema se eu estiver em coma, tá? Você não fica enjoado se estiver dormindo. Oh. Enfim, agora que eu entendi. Então, a gente deve usar os remédios para o efeito correto. Se você estiver muito agitado, tiver com aceleração cardíaca, toma um banho de Rivotril, mas primeiro se acalme, depois vá dormir. Um suco de maracujá concentrado da fruta mesmo. Pega 2 maracujá, passa no liquidificador com meio dedo de água, pega aquela gosma, bota um pouquinho de mel e bota para dentro, para tu ver se não dorme, tá certo? Então, galera, pensem no dia de hoje a respeito do cérebro, tá certo? E pensem nas capacidades da gente de educá-lo, educar o nosso cérebro para facilitar a nossa vida, tá certo? Hoje eu vou deixar esse material no Siga e os demais das outras aulas e vou deixar também para vocês a sugestão de vocês realizarem novamente o teste de Kolbe, tá? Foi colocado aqui no link, né, por Gabriel, eu acho, mas eu pediria para Marcílio colocar o teste de Kolbe no grupo do Telegram para vocês voltarem a fazer o teste de Kolbe e na próxima semana, se fosse o caso, a gente discutir, né, se houve alguma modificação no processo de aprendizado de vocês. Hoje ou amanhã eu vou colocar uma tarefinha para vocês, que é fazer uma pesquisa aleatória a respeito de 2 elementos cruciais para o desenvolvimento de tecnologias educacionais, tá? Vou colocar no Siga e vou colocar no Telegram, para vocês pesquisarem aleatoriamente. Não tem tarefa, não é para produzir nada, é para pesquisar elementos, para a gente ter uma discussão mais pujante na semana que vem. Na pesquisa, você não fica enjoado se estiver dormindo, é verdade. Na pesquisa, vocês podem anotar alguma coisa que seja do interesse de vocês para vocês se aprofundarem. Por quê? Porque ao final dessa disciplina, vocês vão ser convidados a desenvolver um objeto de aprendizagem. E aí vocês já podem começar a pensar quais os domínios e habilidades técnicas vocês já possuem do curso de mídias para o desenvolvimento de uma tecnologia educacional baseada nas ferramentas de trabalho com as quais vocês já têm domínio. Exemplo, quem vai produzir um infográfico? Quem vai produzir um tutorialzinho? Quem vai produzir um podcast a respeito de um tema? Então, gostaria que vocês fizessem essa dupla análise durante a semana. Vocês vão analisar, através da tarefa que eu vou passar para vocês, né? Algumas questões associadas à produção de tecnologia educacional, e vocês vão já se apropriar dos conceitos, fazendo uma com o que eu vou produzir na disciplina para nota final e qual o tema que eu vou desenvolver. O tema é livre. Se Lívia quiser fazer um tutorial de 3 minutos sobre os 3 pontos básicos do crochê, nós agradeceremos. Vai ser lindo, tá certo? O tema é livre. Se Gabi quiser dar uma aulinha de flauta doce, num tutorialzinho de aula de flauta doce, fazendo a criança tocar a primeira musiquinha na primeira aula, vai ser lindo.
né? Se Yuri, que tem uma inteligência na área pictória brilhante, né, quiser desenhar um infográfico incrível, com todos os requintes do infográfico, com algum tema muito massa da contemporaneidade, ou até com questões sobre a Covid, ou até questões sobre a arte, fica à vontade, Yuri, mas use a sua brilhante inteligência pictórica, tá? Então, vou colocar repete a proposta de atividade que eu tive um lapso de atenção. Eu vou passar uma tarefa, não vou dizer o que é ainda. A partir dessa tarefa, vocês vão fazer a tarefa, mas com o olhar em qual o objeto de aprendizagem eu vou produzir para a disciplina e o que é que esse objeto de aprendizagem vai ter de tema educacional. Qualquer tema educacional. De uma aula de crochê a uma aula de jiu-jitsu, de uma aula de música a uma aula de binômio de Newton, que a gente aprende no segundo grau e não usa para nada nunca mais. Tá? De uma aula de como fazer um respirador artificial em casa, até uma aula de como mascar chiclete direito. Mas tem que ser uma aula. E a gente vai ter o roteiro da aula. Tá certo? Uma aula não, gente, uma aula não, um conteúdo educacional. Vocês não vão dar aula, vocês vão produzir um conteúdo educacional, fazendo uso das ferramentas que vocês mais se identificam, a partir da pesquisa que vocês vão realizar essa semana. Não fica preocupada, Lívia, porque eu vou fazer por escrito no SIGA, tá bom? Só estou sinalizando, tá? É uma pesquisa, por enquanto ninguém vai produzir nada. Ok, galera? Dúvidas, perguntas, interrogações? A partir de agora, Marcílio pode terminar a gravação. Obrigada a todos. E pode descompartilhar. Tá? Alguma dúvida?